Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar um devocional com os irmãos com o tema Fé, o meio pelo qual o justo deve viver. A palavra nos garante que o justo, ou seja, aquele que foi justificado por Cristo Jesus, viverá pela fé. Ou seja, o meio, a forma que Deus estabeleceu para que nós vivamos é a fé. Então, o caminho que nós devemos trilhar é o caminho da fé. Quero ler Hebreus 11:1 com os irmãos, que define o que é a fé. Então, se a fé é o caminho que nós devemos trilhar, a fé é o meio pelo qual nós devemos viver, o que é fé? A Bíblia diz lá em Hebreus 11:1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé, amados, ela nos mostra a realidade das coisas que nós esperamos. É pela fé que nós esperamos. E essa fé nos mostra, nos revela, nos faz enxergar aquilo que nós esperamos. E ela nos dá a convicção, ela nos dá a prova de coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Então a fé, ela é algo que é real, ela não é só algo teórico, né? A fé não é algo apenas místico, a fé é algo real, é um caminho real, é uma substância. E essa substância é a forma pela qual Deus estabeleceu que nós deveríamos viver. Nós aprendemos na palavra de Deus que nós recebemos a salvação pela graça, lá em Efésios no capítulo 2, nos garante isso, né? Salvos por meio da graça, pela graça, por meio da fé, vocês agora podem viver essa salvação. Efésios capítulo 2, o versículo 8, né? Que fala assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, Deus estabeleceu que o meio pelo qual nós recebemos a salvação é a fé. E ele estabeleceu que o meio pelo qual nós devemos viver também é a fé. Ou seja, não tem como nós sermos cristãos sem entendermos essa caminhada de fé. E nós temos vivido um tempo em que precisamos defender a vida da fé. Amados, quando Judas foi escrever a sua carta, nós lemos a carta de Judas, né? O ano passado, quando nós estávamos lendo as cartas do Novo Testamento, nós fizemos a leitura de todas as cartas, meditamos ali sobre aquela carta bem pequena de Judas, mas nós podemos ver, amados, que Judas ele queria escrever sobre os benefícios da salvação. Ele diz que ele estava empolgado para escrever sobre os benefícios da salvação que nós temos em Cristo Jesus, mas que ele se sentiu impelido, ou seja, ele viu a situação ao redor e ele se sentiu impelido pelo Espírito Santo a escrever para que os irmãos batalhassem pela fé. Ou seja, a fé estava sendo corrompida, a fé estava sendo um alvo para ser distorcida. Falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos estavam se alastrando e estavam minando a verdadeira fé. E amados, isso é exatamente o que nós temos visto nos dias de hoje. A verdadeira fé, ela tem sido substituída por pensamento positivo, tem sido substituída por racionalismo. Quantas pessoas não acreditam mais nos dons? Porque se eu não vejo a cura acontecendo, então a cura não existe mais. Se eu não vejo alguma coisa, então não existe mais. Mas a fé é a certeza de coisas que esperamos e a prova de coisas que nós não vemos. E nós temos vivido uma geração em que nós precisamos batalhar pela verdadeira fé e precisamos batalhar para viver pela fé. Não podemos trocar a vida de fé, porque o justo viverá pela fé. Não podemos trocar a vida de fé
por uma vida meramente natural, racional, intelectual. E isso é o que tem acontecido na nossa geração. A fé, ela tem sido corrompida. A fé, ela tem sido distorcida. Ela tem sido manipulada para que se mostre de uma outra forma que ela não é. Mas a fé é um caminho real que nós devemos trilhar, amados. Deus estabeleceu que o caminho do justo é pela fé. E a fé não é algo que nós conseguimos construir por nós mesmos. A fé é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Tanto que a Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Cada um de nós tem uma medida de fé. Isso está lá em Romanos. Mas por que que muitas pessoas não vivem por meio da fé? Porque elas não permitem que esse dom que Deus derramou se torne real na vida delas. Elas são pessoas que não permitem que a fé se torne o que? Operante na sua vida. Elas rejeitam a fé. Elas rejeitam por quê? Porque a fé não é algo que pode ser palpável, ela não pode ser sentida com os 5 sentidos. Nós precisamos simplesmente confiar no Senhor. É a fé, a certeza de coisas que nós o quê? Esperamos, a convicção de coisas que nós não vemos. Porque a fé é algo muito diferente do que a vida natural propõe para nós. Muitas vezes nós temos o quê? Uma dificuldade de viver pela fé. E aí nós temos entrado nesse estilo de vida, que é um estilo de vida muito racional, natural, intelectual. Nós vemos pessoas tentando explicar a palavra de Deus, pessoas que estudam e fazem teologia, estudam, se aprofundam, mas apenas de uma forma intelectual. Elas só usam a parte natural, racional. Amados, não tem como nós compreendermos Deus e compreendermos a vida cristã de uma forma natural. É impossível. É impossível. O cristianismo, ele só pode ser vivido por meio da fé, e a fé é algo sobrenatural, algo que vem de Deus, que nós só precisamos o quê? Nos render a esse modelo de vida. Nós só precisamos nos render para que a fé, de fato, se torne operante nas nossas vidas. E eu quero encorajar os irmãos hoje a batalhar por essa vida de fé. Sabe, nós temos visto um modelo de vida sendo difundido extremamente natural, extremamente terreno, que nada tem a ver com a vida de fé. Hoje as pessoas não sabem mais o que é esperar. Nada em suas vidas, elas não conseguem esperar. Mas a fé, veja o que nós lemos ali. A fé é a certeza de coisas que o quê? Que esperamos. Ou seja, se o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza de coisas que nós esperamos, existe espera e muita espera na vida do cristão. E o cristão não sabe mais esperar. O cristão quer as coisas de imediato. E Deus age por meio do que? Da fé. E a fé inclui espera. Ah, amados, eu e você, nós precisamos nos render a esse modelo de vida de Deus. Eu vejo pessoas que ficam o tempo inteiro preocupadas. O que você vai fazer depois? Qual que é o seu próximo projeto? E agora? O que você vai fazer? Sabe, as pessoas estão assim sempre aflitas, querendo algo, querendo algo, querendo algo. Às vezes eu passo por isso, as pessoas estão... E aí? Qual o próximo passo pro ministério? O que você vai fazer ministerialmente? E aí? Vai ter alguma mudança? O que vai acontecer? E aí, na sua vida pessoal, o que vai acontecer? Sabe, amados, as pessoas estão assim num desespero, querendo que as coisas aconteçam no tempo delas. Por quê? Porque o mundo agora é imediatista. E a vida do justo é pela fé, e a fé é certeza de coisas que esperamos. Precisamos aprender a esperar. Mas não é esperar com uma mente agitada e com um coração agitado. A espera, que é a espera da fé, é uma espera pacífica, tranquila,
É uma espera que tem a convicção de coisas que nós não vemos. Eu estou esperando por algo que eu ainda não consigo ver com os meus olhos naturais, mas eu tenho a convicção de que eu estou no caminho que Deus tem para mim. Amados, olha a vida de Abraão. Abraão é chamado na Bíblia como o pai da fé. Jesus ainda não visível, né, no Antigo Testamento, mas ali intrínseco ali na palavra nós podemos entender que era Jesus se apresentando para Abraão, chamando, né? Deus o chamou para viver, para sair da sua terra, da sua parentela e para viver, para ir para um lugar que ele não sabia qual era. Mas Deus não mostrou toda a trajetória para Abraão. Deus só disse: saia da sua terra, da sua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão saiu. E agora, Senhor, eu vou para onde? E Deus ia mostrando aos poucos, ia iluminando para ele ver aos poucos. Amados, que fé é essa que ele ouve de Deus? Saia da sua terra, saia da sua parentela e vá para onde eu ainda vou te mostrar. E ele arruma todas as suas coisas e sai, mas sem saber para onde exatamente ele está indo. Amados, isso é fé. Isso é a vida de fé. A mesma coisa os discípulos. Quando Jesus chama os discípulos, vem e segue-me. Eles não sabiam exatamente o que Jesus ia fazer. Eles não sabiam exatamente como Jesus ia agir. Por que Jesus estava chamando eles e eles o quê? Foram. Deixaram suas redes, aqueles que estavam ali pescando, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É uma vida de fé, é uma vida sobrenatural, não pode ser explicada naturalmente. E nós temos vivido uma geração que tenta explicar todas as coisas. Utiliza-se da ciência para explicar todas as coisas, utiliza-se da tecnologia para tentar explicar todas as coisas. Ou seja, a vida de fé, ela tem sido colocada dentro de uma caixinha, de um quadradinho, e que as pessoas dizem que é assim e tem que ser assim. Amados, a vida de fé é sobrenatural. A vida de fé é completamente diferente dessa vida racional terrena. E o Senhor tem nos convidado, nos chamado para viver essa fé. Uma fé que Ele mesmo depositou em nós e que Ele mesmo aperfeiçoa. Porque a Bíblia fala que Jesus é o autor e o consumador da fé. Ou seja, Ele é aquele que colocou a fé em nós e é Ele que vai consumar essa fé. Ou seja, é Ele que vai fazer com que essa fé se concretize. É o Senhor quem faz isso. Por isso que a fé é sobrenatural. Nós não podemos tentar vivê-la de uma forma terrena, carnal, natural. Não vai ter como. Nós não vamos conseguir. Amados, eu quero encorajar você a parar de tentar ver a sua vida de uma forma meramente intelectual, tentando resolver todas as coisas só na mente, sabe? Só com a sua mente natural, racional. Não, comece a liberar a tua vida para que você conheça o que é de fato viver pela fé. Viver pela fé. Amados, a fé não é algo que nós podemos comprar ou conquistar através do nosso esforço. Como eu já mencionei, a fé é algo que é sobrenatural. Foi o Senhor quem colocou em nós a fé e é o Senhor quem vai aperfeiçoando a nossa fé. Agora, dentro de tudo isso, qual é o nosso papel? O que nós devemos fazer se tudo vem de Deus? Nós devemos cooperar com a fé. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Ou seja, se a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo, eu preciso me encher com a mensagem de Cristo. Quantas e quantas vezes nós saímos da vida de fé e começamos a viver de uma forma extremamente terrena, natural? Por quê? Porque não nos alimentamos com as palavras de Cristo, não nos alimentamos com a mentalidade de Cristo.
A Bíblia fala que a mentalidade da carne conduz o homem à morte, mas a mentalidade do espírito conduz à vida e paz. Ou seja, a mentalidade da fé, que é a mentalidade de Cristo, sempre vai nos conduzir para uma vida de paz, para uma vida de satisfação, para uma vida de contentamento, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Mas quantas e quantas vezes nós continuamos a viver na carne? Amados, quando eu falo viver na carne, eu não estou falando de viver pecaminosamente, no sentido assim desses pecados, vamos colocar aqui imoralidade. Não, eu não estou falando disso. Não é sobre isso. Eu estou falando viver na carne, de viver de uma forma natural. Tem pessoas que transformaram a sua vida cristã em algo assim, eles colocaram a sua vida cristã num quadradinho ali, Deus não tem nem espaço para agir. Por quê? Porque Deus age por meio da fé. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, o que Jesus falava? A sua fé te salvou, a sua fé curou você. Daí, quando ele chega em Nazaré, que era a terra dele, ele não conseguiu realizar muitos milagres. Por quê? Por causa da pequena fé daquele povo. Por causa da incredulidade daquele povo. Ou seja, eles não depositaram a sua fé em Jesus e Jesus não pôde operar. O problema estava em Jesus? Não. Estava naqueles corações que não se abriram para viver por meio do modelo que Deus estabeleceu, que é a fé. Quantos e quantos de nós temos racionalizado a nossa vida? Seja a nossa vida espiritual, emocional, material, em todas as áreas, familiar, de relacionamentos, profissional, nós racionalizamos e nós não conseguimos mais viver pela fé. E aí as coisas parecem que travam, não acontecem, ou então nós começamos a viver de uma forma automática e nos sentimos cansados. Tudo isso é estar o quê? Na carne. Não está vivendo pela fé no Espírito, porque a vida no Espírito e pelo Espírito é uma vida de fé. Agora, quando nós vivemos de uma forma natural, terrena, é a vida da carne. Por isso que eu falei sobre viver na carne, esse tipo de vida, vida natural. E quantos de nós têm vivido assim? E aí têm se sentido frustrados, cansados, não conseguem ver avanço, por quê? O problema está em Deus? Não! O problema está em que nós não abrimos o nosso coração para que a fé opere. Nós queremos levar a nossa vida de uma forma racional, como todo o mundo vive. Nós olhamos o modelo do mundo e achamos que nós devemos viver do mesmo jeito. O que eu falei lá no início, que a fé, ela é o quê? Ela é a certeza de coisas que esperamos. Então, na fé sempre vai existir espera e hoje em dia ninguém mais quer esperar. Então, as pessoas, elas fazem as suas decisões precipitadas, na impulsão, na carne, fazem por si só. E daí lá na frente não dá certo. E aí, porque não deu certo, elas pensam: puxa, Deus não tá comigo? Não, Deus está com você sempre. Mas Ele estabeleceu um caminho que nós devemos trilhar, que é o caminho da fé. É por meio da fé. E nós temos saído desse caminho e temos ido pelos atalhos. Os atalhos da intelectualidade, os atalhos do racionalismo, os atalhos do imediatismo que não consegue esperar. Nós entramos pelos atalhos e aí queremos lá na frente culpar Deus. Não, a culpa não é de Deus. Deus está ali à disposição, mas existe um caminho que nos faz viver tudo o que Deus tem para nós. É o caminho da fé. Se nós sairmos desse caminho, nós não vamos viver tudo o que Deus tem para nós. Amados, eu quero encorajar você a não transformar a sua vida em algo meramente terreno e natural. Sabe, comece a pedir para ver as coisas como Deus vê. Não sei se você já fez essa oração, mas eu sempre faço, que eu quero ver como Deus vê. Eu peço, Senhor, ilumina os olhos do meu coração e do meu entendimento. Eu quero ver todas as coisas como o Senhor vê.
Quando nós começamos e quando o Senhor começa a iluminar os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, aí nós vamos ter que entrar pelo caminho de Deus, que é o caminho da fé. Amados, no início parece aterrorizante, porque nós não estamos acostumados a viver pela fé. Nós estamos acostumados a viver racionalmente. Eu sei qual vai ser o próximo passo, eu sei o que eu vou fazer aqui, eu sei o que eu vou fazer ali. E pela fé não funciona assim. Pela fé, muitas vezes nós temos que viver como Abraão. Saia que eu ainda vou te mostrar o que você vai fazer. E aí a gente pensa, e agora? E a gente precisa dar o passo de fé. Muitas vezes na caminhada de fé, o Senhor vai simplesmente pedir: espere. Senhor, mas eu tô aflita, eu tô angustiada, as coisas não estão acontecendo. E o Senhor está ali. Espere. Por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que você está esperando. Espere com alegria, com expectativa, porque o que eu tenho para você é bom, mas eu preciso que você espere. Ah, amados, eu quero encorajar. Hoje o que Deus está falando comigo e com você também, porque Deus fala comigo e através de mim vai falando com você, é para que nós nos permitamos viver o caminho da fé. Sabe, que eu e você, nós possamos abrir mão dessa vida que quer ter respostas para tudo, que quer ter um mapa de todas as coisas, que quer ter uma planilha de organização que não pode ser mexida. Sabe, amados, quem tem, assim, uma vida muito, posso dizer, de autocontrole, assim, tem dificuldade de viver pela fé. E é necessário que a gente aprenda a viver pela fé. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter os meus passos. Eu gosto de saber para onde eu tô indo, o que está acontecendo. Eu gosto de mapa, eu gosto de planilha. Então, amados, é um desafio viver pela fé. Quando o Senhor me chamou a primeira vez para o ministério, foi assim: saia da tua profissão, saia. Eu só quero que você dedique-se ao estudo da minha palavra. E ele não me falou mais nada. Ele não me disse mais nada. Mas aquilo para mim foi assim, aterrorizante. Foi terrível. Por quê? Porque a vida de fé exige uma confiança completa no nosso Senhor. E nós vimos ontem, Jesus é o bom pastor, ele sempre vai nos conduzir para o melhor, sempre vai nos conduzir para algo excelente, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita, agradável. Só que o caminho da fé é um caminho em que a nossa razão, muitas vezes, a nossa intelectualidade, muitas vezes, ela é colocada à prova. Sabe, e a gente precisa decidir, será que eu vou continuar vivendo de uma forma meramente natural ou eu vou confiar em Deus para viver pela fé? A vida no Espírito e pelo Espírito só pode ser vivida por meio da fé. Todos os homens e mulheres da Bíblia que nós vemos que de fato viveram a vontade de Deus, eles precisaram abrir mão da vida natural, carnal e precisaram tomar uma decisão. Eu me sujeito à vida de fé, ao modelo de fé. Ainda que eu não saiba qual vai ser o próximo passo, ainda que eu não tenha toda a planilha, ainda que eu não tenha todo o mapa da minha vida desenhado, ainda que eu não tenha nada disso, eu digo sim para o Senhor. Falo sim, Senhor. Eu vou pelo caminho que o Senhor tomou como meio para que nós possamos viver, que é o caminho da fé. Eu vou por esse caminho. Amados, tem muitas e muitas pessoas que têm deixado de viver o melhor de Deus porque eles estão se precipitando, né? Estão seguindo o modelo do mundo, que é um modelo imediatista, e estão perdendo essa vida de fé. Né? Pessoas que têm, muitas vezes, perdem o que Deus tem de melhor na sua vida profissional, porque não sabem esperar, porque não sabem viver pela fé, perdem os relacionamentos, perdem uma aliança que vai ser uma bênção, por quê? Porque não sabem esperar, porque não sabem
escutar o Espírito, para seguir pela fé o caminho do Espírito. Sabe, amados, quantas e quantas pessoas têm tomado suas decisões por si mesmas? Elas olham, não, tudo bem, aqui a Bíblia não condena, então eu posso fazer, eu posso seguir. Sabe, as pessoas acostumaram muito, né? Os cristãos acostumaram muito com essa vida de uma lista de regras. Então, isso daqui será que é pecado? Não, a Bíblia não fala nada que é pecado, então eu posso fazer, e a pessoa vai lá e faz. E a vida de fé, ela é muito mais do que isso. A vida de fé não é só eu ter uma lista de regras em que eu consulto para saber isso aqui é pecado ou isso aqui não é pecado. Não. A vida de fé é uma vida de comunhão com o Espírito Santo, em que eu ouço do Espírito e sigo pela fé naquilo que o Senhor está me direcionando. É claro que o Espírito Santo nunca vai me direcionar para um caminho pecaminoso. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E é claro que eu preciso conhecer cada vez mais a Cristo Jesus, e nós conhecemos através da palavra de Deus, para eu saber, para eu conseguir discernir a voz do Espírito, para que eu não possa dizer que estou ouvindo o Espírito, mas na verdade não é o Espírito Santo, sou eu mesmo, a minha própria vontade. Então a gente precisa ter o discernimento. Amados, mas é uma caminhada que é uma caminhada sobrenatural, a caminhada de fé. Ela não pode ser explicada, desenhada. Sabe aquelas pessoas que querem explicar todas as coisas? Não, na vida de fé não vai funcionar assim. Tem coisas que você nunca vai conseguir explicar. Não sei, foi pela fé. Eu tenho muitas coisas na minha vida que hoje, como que aconteceu, Catiane? Não sei, foi pela fé. Fui seguindo a direção do Espírito e ele me trouxe até aqui. Ele me trouxe aqui desse jeito, dessa forma, pela fé, crendo, acreditando que esse é o meio que Deus estabeleceu para que o justo viva. O justo viverá pela fé. Justos somos todos nós que fomos o quê? Justificados por Cristo Jesus. Amados, que eu e você nós possamos entender essa vida de fé, essa vida que é sobrenatural, essa vida que não pode ser explicada com com a nossa mente, simplesmente. Não conseguimos explicar. Tem muitas vezes que nós não vamos conseguir encontrar palavras para explicar o nosso caminho. Porque o caminho de fé é assim, às vezes a gente não consegue encontrar palavras. A gente não consegue. O caminho de fé é desse jeito. Às vezes a gente vai ir para um lugar que o Senhor está nos guiando, nos conduzindo, e vai ser um lugar que nós não escolheríamos, naturalmente falando, nós não escolheríamos, e o Senhor vai nos conduzir para lá, porque a fé faz isso conosco. A fé nos faz enxergar como Deus enxerga. A fé nos faz ver como Deus vê. Então, que eu e você, amados, nós possamos nos render a esse modelo de vida que é a vida de uma fé genuína na suficiência de Cristo Jesus. E que eu e você possamos batalhar por essa vida. Sabe, nesse último tempo, né, nesses últimos anos, nós temos visto as pessoas não vivem mais pela fé. Raramente a gente encontra cristãos que de fato vivam pela fé. Não, eles tomam as suas decisões, fazem as suas escolhas, eles têm uma lista sobre o que se pode e o que não se pode fazer, eles vão decidindo. Sabe, essa é uma vida muito mediana, amados. A vida que Cristo estabeleceu para nós, a caminhada de fé, ela sempre vai nos levar para a plenitude da vida que Cristo conquistou. Se nós tentarmos viver do nosso jeito, da nossa maneira, muitas vezes temos princípios, mas nós não vamos muito além. Nós vamos seguir ali no raso. Eu não sei vocês, eu não quero permanecer no raso. Eu quero ir fundo com Deus. Eu quero provar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele para mim. E eu sei que para isso eu vou precisar trilhar o caminho da fé. Eu não posso buscar atalhos. Eu não posso buscar o que é mais fácil, o que naturalmente falando é mais viável. Não, eu não posso viver assim. Eu preciso me render a uma vida de fé na suficiência de Cristo Jesus. Eu quero encorajar você a viver assim também.
Essa é a vida que o Senhor tem para nós. E quando nós embarcamos nessa jornada, podemos ter certeza absoluta, quando nós nos rendemos para uma caminhada de fé, o Senhor, Ele mesmo, vai aperfeiçoando a nossa caminhada. Por quê? Porque Ele é o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Ele mesmo colocou a fé em nós e Ele vai aperfeiçoando essa fé. Ou seja, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai moldando, Ele vai fazendo o que precisa ser feito. Nós só precisamos o quê? Nos rendermos. Como colaboradores de Deus, precisamos o quê? Nos render. Precisamos nos render. E isso vai exigir de nós, muitas vezes, passar por momentos em que nós vamos dizer: eu não acredito que eu estou tomando essa decisão, eu não acredito que eu estou fazendo isso. É pela fé. E nós vamos ter certeza lá na frente, valeu a pena. Obrigada, Senhor, por ter me conduzido em fé. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não permitiu que o medo me paralisasse, ou então que a incredulidade me paralisasse. Obrigada, Senhor. Sabe, amados, é uma vida que é diferente dessa vida que nós temos visto ao nosso redor. E a vida genuína, da fé genuína, sempre nos conduzirá para um caminho de justiça, de retidão, de paz, de alegria. Por quê? Porque Deus nos guia dessa forma. Deus nos conduz em justiça, Deus nos conduz em paz, Deus nos conduz em segurança. Deus tem planos para nós que são planos de paz, planos de prosperidade, que são bons planos para as nossas vidas, que incluem uma vida reta, justa. Então, a vida de fé sempre vai nos conduzir nesse caminho, esse caminho de justiça, de paz, de alegria. Que eu e você possamos nos render a esse meio que o Senhor escolheu para que eu e você vivamos. Qual é o meio? Pela fé. E sabendo que nós não podemos construir ou adquirir a fé. A fé é um dom que Deus nos deu e Deus deu uma medida de fé. Isso está lá em Romanos 12:3. Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Nós só precisamos deixar essa fé fluir e ser aperfeiçoada pelo Senhor. Que eu e você possamos nos render, possamos ser colaboradores de Deus nessa caminhada. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu ensino. Pai, eu oro mesmo para que eu e os meus irmãos aprendamos a viver de fato pela fé. Não pelo que vemos, não pelo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar, não pela impetuosidade, pela precipitação dessa vida natural, carnal. Não, Senhor, nós queremos de fato viver pela fé, tendo a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção das coisas que nós não conseguimos ver, mas que pelos olhos da fé nós conseguimos enxergar a sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Ah, Senhor, nos ajuda a aplicar as verdades da tua palavra por meio da fé em cada área da nossa vida. Nos ajuda a levar uma vida de fé nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida com a igreja. Nos ajuda. Nós queremos trilhar o caminho da fé. Nós sabemos que o Senhor é o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Então, nos ajuda. Opera, aperfeiçoa, molda o que for necessário em nós, mas nós não queremos mais colocar a vida cristã numa caixinha, impedindo o Senhor de agir, porque o Senhor sempre age, responde à nossa fé. Todas as vezes que Jesus curou, salvou, Ele mesmo declarou: a sua fé o salvou, a sua fé o curou. E nós queremos viver essa fé genuína, que demonstra e que vai revelar cura, libertação, salvação. Ah, Senhor, nós queremos trilhar o caminho da fé, porque no caminho da fé a sua vida é manifestada através de nós. Nós queremos trilhar o caminho da fé, porque no caminho da fé o seu nome é glorificado através das nossas vidas. Nós não queremos viver de uma forma intelectual, nós não queremos racionalizar a fé, não. Nós entendemos que a fé é algo sobrenatural, mas é uma substância, é algo que é real, mesmo que nós não possamos ver, é um caminho real, é um dom que o Senhor derramou sobre cada um de nós e que nós podemos e devemos alimentar e deixar que o Senhor mesmo opere através da fé.
Nos ajuda, Senhor, nisso. Nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós não queremos endurecer o nosso coração, Pai. Nós não queremos nos tornar como aquelas pessoas de consciência e coração cauterizado, endurecido, que não se rendem à verdadeira fé. Não. Pelo contrário, nós abrimos o nosso coração, pode agir em nós, pode mostrar para nós aquelas áreas que nós temos racionalizado, que nós temos vivido pela carne, e que temos trilhado atalhos. Ao invés de vivermos o caminho da fé, estamos buscando os atalhos. Nos mostra isso, Pai. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Nós queremos de fato viver por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Cristo é suficiente para nós, nos ajuda a viver essa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.